Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente está chegando à nossa aula 5 do curso do Livro dos Médiuns, com Marco Bechara. Marco, seja bem-vindo. Atma Namastê, vou colocar a minha apresentação. Pronto, Ok, Marco, todos vendo minha tela? Sim. Vamos lá, então. Nós, hoje, vamos falar da aula 5, que ainda é a primeira parte, que são noções preliminares, do Livro dos Médiuns. Na aula passada, nós falamos sobre o método que Kardec utilizou. Vocês vão lembrar que foi o método positivista, e aí alguém podia perguntar, Marco, por que o método positivista? Porque era o mais rigoroso da ciência na época. E eu te digo que ainda é até hoje. E ele somou ao método cartesiano, do Augusto Comte, ao método positivista, ele soma exatamente os princípios educacionais que ele adquiriu enquanto estudou na escola de Pestalozzi. Então, ele soma esses dois métodos e mostra ao mundo que ele não estava brincando, que ele estava tratando realmente de ciência. E, obviamente, quando ele apresenta isso ao mercado, isso foi apresentado como, Marco? Através da Revista Espírita, do Livro dos Espíritos e do livro O que é o Espiritismo. Muitas pessoas, quando tiveram acesso àquela publicação, e aí nós estamos falando do livro do médium, quando ele estava escrevendo o livro dos médiuns, também frequentavam os salões parisienses, e outros locais da Europa, onde se exibia práticas, vamos dizer assim, mediúnicas das mesas girantes, e por aí vai. E muita gente acabava não acreditando, outros que até acreditavam tinham suas próprias teorias, e isso criou sistemas. E Kardec, com muita propriedade e inteligência, codificou esses sistemas. Ele enumerou esses sistemas, que é a nossa aula de hoje, que vai do item 36 ao item 51. Então, vamos iniciar fazendo primeiro uma reflexão sobre uma afirmação de Kardec que é passada por Erasto. Vale mais repelir 10 verdades do que admitir uma só mentira, uma só falsa teoria. Então, veja o rigor do professor Hipólito Leon Denisard Rivaio. Isso foi passado por Erasto, tá? E está no Livro dos Médiuns, na questão 230. Então, veja o rigor com que Kardec tratou a codificação da doutrina espírita. Vamos entender, então, o conceito da aula. O que é o sistema? Tá? O sistema, na realidade, a palavra é de origem grega, que significa systenai, ou seja, é colocar junto. Marco, me explica melhor. Na realidade, um sistema é um conjunto de elementos interconectados, formando um todo organizado. Esta palavra, do grego, systanai, leva a palavra que nós conhecemos como sinergia. Sinergia, só para você lembrar, junta sim, que é o conjunto de força, ou que é o todo, com ergos, que é força. Então, se a gente pega o todo com força, é um conjunto de força que leva ao sucesso da integração. Então, o conceito de sistema é esse, conhecido no mundo, tá? Que vem exatamente a palavra de origem grega. Como é que a gente pode interpretar um sistema? Você pode interpretar ele de duas maneiras. Uma, de forma cartesiana, ou seja, tudo que eu coloco dentro ali da entrada, eu somo tudo e vai dar um resultado que não pode ser outro. Eu não posso botar um monte de banana e esperar que saia uma vitamina de mamão. Então, a forma cartesiana de interpretar um sistema, ela é extremamente, vamos dizer assim, matemática. O que você coloca vai ser o resultado, ok?
E tem a forma sistêmica ou holística, ou seja, o resultado é maior do que a soma das partes. Marco, por que isso acontece? Porque existem variáveis que acabam interferindo nesta soma. E aí nós dizemos que é um sistema holístico, que é uma visão do todo, ok? Considerando todas as variáveis que podem interferir. Então, vamos ver, então, num gráfico aqui para a gente poder entender. Então, imagina que vamos aqui personificar, né, o gráfico de um sistema. Então, tem a entrada, onde você coloca, né, o que vai ser alvo ali do tratamento. Posteriormente vem o processo, ou seja, onde você começa a analisar, a interpretar. Daí, né, nesse processo, você tem que monitorar os resultados que estão ali acontecendo, tem que controlar e tem que fazer uma avaliação formativa. A avaliação formativa, dentro do processo educacional, é toda avaliação que ocorre durante o processo ocorrendo, ok? Então, este é o conceito, tá, de processo dentro da teoria do sistema. E aí vem uma saída, que é o resultado, ok? Esta saída, obviamente, tem que ser avaliada, e aí na educação a gente chama de avaliação somativa, ok? Ou seja, o resultado que nós chegamos atende aos critérios identificados e reiterados no processo, eles estão de acordo com o que houve de entrada. Então, aqui a gente já faz a avaliação somativa, que é a avaliação do resultado. Obviamente, esta avaliação está sujeita a um feedback. O que é o feedback? É o retorno para a origem. Caso haja qualquer manifestação de equívoco, existe uma correção no processo. E esta correção leva ao quê? A uma reestruturação na própria entrada, fazendo exatamente o conceito de sistema. Então, vamos ver como é que isso ocorreu na prática do Espiritismo. A questão 36 deixa isso muito claro. Quando os estranhos fenômenos do Espiritismo começaram a se produzir, o primeiro sentimento que despertaram foi o da dúvida sobre a sua própria realidade, e ainda mais sobre a sua causa. Quando foram averiguados, cada um os interpretou à sua maneira, segundo suas ideias pessoais, suas crenças ou suas prevenções. Daí, vários sistemas, foram 13 que Kardec identificou, que uma observação mais atenta viria a reduzir ao seu justo valor. Com esta afirmação, Kardec repensou, né, e nos traz a seguinte resposta para esse fato. Os adversários do espiritismo acreditaram encontrar um argumento nesta divergência de opiniões. Marco, que divergência? Que foi relatada aqui, ó, que cada um acabava interpretando conforme a sua crença, conforme seus valores e por aí vai, né? Então, o pessoal que era, vamos dizer assim, contrário, que não acreditava, que dizia que era farsa, tal, começou a dizer o seguinte: olha, os próprios espíritas divergem de opiniões, eles não têm consenso, dizendo que os próprios espíritos não estavam de acordo entre si. Porém, à medida que os fatos se completam e são melhor observados, repara que isso aqui é puramente positivismo, ou seja, a observação é o início de todo o processo. Observar e registrar, lembra da aula passada? Logo que eles são melhor observados, as ideias prematuras. O que é uma ideia prematura? É uma ideia que você tem só pelo fato de assistir alguma coisa. Então, eu crio ali, de acordo com a minha escala de valores, uma ideia do que é aquilo. Se apagam, as ideias prematuras se apagam quando eu começo a observar melhor. E a unidade se estabelece. Foi o que ocorreu com o Espiritismo. Então, repara, Kardec, quando chega à conclusão, né, que os adversários do Espiritismo estavam ali dizendo, nem os próprios espíritas
chegam a uma conclusão única, eles divergem entre si, ele simplesmente deixa claro que, se você observar melhor e observar novamente, você vai começar a ver que há uma coincidência, que é a repetição dentro do processo do positivismo, que era o método que Kardec utilizou, junto com os princípios pestalozzianos. Então, repara como Kardec é extremamente lúcido para esclarecer o que estava acontecendo. O item 37 nos traz o seguinte: os fenômenos espíritas são de duas espécies, os efeitos físicos e os efeitos inteligentes. Exemplo, Marco, efeito físico é toda vez que os espíritos se utilizam, né, do seu fluido vital, do seu fluido perispíritico, melhor, fluido vital não, é o fluido perispiritual. Quando eles passam a ter a oportunidade de movimentar ou deslocar corpos sólidos ou produzir sons no mundo material. Então, aqui está um exemplo histórico, né, das mesas girantes que levantavam, objetos que levitavam, né, e até mesmo pessoas que conseguiam levitar com o auxílio desse fluido perispiritual que os espíritos acabavam corroborando. Então, esses são os efeitos físicos, ou seja, eles estão submetidos aos nossos sentidos. E os efeitos cognitivos ou efeitos inteligentes, os espíritos transmitem ou produzem comunicações inteligentes. Então, aqui a gente tem, né, o celebrado, vamos dizer assim, Chico Xavier, em sua psicografia, é uma mediunidade de efeito inteligente. E aqui nós temos uma psicofonia, né, onde o espírito está incidindo sobre o laríngeo daquele que deve ser o palestrante aqui. Então, aqui só para vocês entenderem essa afirmação de Kardec com exemplos práticos. Os argumentos dos incrédulos e desconfiados criaram 13 tipos de sistema, como a gente falou, né? Os 4 primeiros são de uma visão negacionista, ou seja, aqueles que, olha, isso aí não existe, isso aí é mentira, né? E os demais são aquelas pessoas que acreditavam no mundo espiritual, mas não tinham certeza real do que estava acontecendo. Então, vamos ver cada um. O primeiro sistema que Kardec identifica, que é o item 38 do Livro dos Médiuns, dessa primeira parte, é o sistema de charlatanismo, ou seja, as pessoas diziam, olha, é fraude, isso aí tem alguma coisa aí, eu não sei o que é, mas é fraude, tá? Não tem nada de mesa levitar e mesa responder, né? Com batida, isso aí é fraude. O item 39 diz que era o sistema de loucura, ou seja, era uma doença manifestada pelos médiuns, tá? Que acreditavam estar, vamos dizer assim, sujeitos a estas possibilidades de verificar pelos sentidos. Eles diziam que era loucura. Normalmente, esses que falavam isso nunca tinham assistido, né? Então, diziam que era uma doença que eles acabavam inventando essas coisas. Outro sistema era da alucinação, que havia, sim, uma forma daquelas pessoas que estavam, por exemplo, em torno de uma mesa, iludir os sentidos, coisa de mágico, né? Que era uma espécie de alucinação que eles produziam na plateia. E o último sistema negacionista é o sistema do músculo estalante. Esse realmente é muito engraçado. Por quê? Porque haviam barulhos, né? Por exemplo, se perguntava, se você é homem, faz um barulho, se é mulher, faz 2. Aí eles achavam que o médium, quem estava ali à mesa, girava o pé, e para fazer isso ele usa o músculo fibular curto, que é um músculo que pega na parte traseira da perna, traseira e lateral, que estabiliza o tornozelo. Tá? E esse mesmo músculo ele dá a oportunidade de você rotacionar o pé, flexionar, estender. Né? Eu mesmo consigo estalar o tornozelo com esse giro várias vezes que eu queira, tanto do pé direito quanto do pé esquerdo. Então, as pessoas achavam que era isso. Então, veja
as coisas mais estapafúrdias, tá? Nessa visão negacionista. Os demais que a gente vai ver agora eram pessoas que acreditavam no mundo espiritual, mas não sabiam direito o que era aquilo. O que é essa mesa flutuar, essa mesa responder, o que é isso? Corpos que levitavam, né? Estava num determinado local, aí ia para outro, e aí teve sistema que eles fizeram uma espécie de disco, e o disco girava sozinho, né? Então, eles diziam que eram os espíritos, sim, mas eles não sabiam explicar direito. Então, Kardec identificou o primeiro, ele dizia que essas pessoas acreditavam em causas físicas, ou seja, era o próprio magnetismo, a própria eletricidade que o médium tem através dos seus fluidos, manipulando objetos. Ele não acreditava que era muitos espíritos, eram os próprios médiuns que faziam essa movimentação e essas coisas. Outro sistema era o sistema do reflexo, ou seja, eles acreditavam que o médium fazia uma projeção mental e, por muitas vezes, ele era assistido pela assistência, ou seja, pessoas que eram cúmplices ali dos médios se misturavam na assistência, né? E eles simplesmente ajudavam com projeções mentais essa movimentação, às vezes, de objeto ou respostas. Foi chamado sistema do reflexo. Outro sistema foi o sistema da alma coletiva. Então, esses crédulos aqui, eles acreditavam, sim, no mundo espiritual, mas eles acreditavam que a alma do médium agregava outras almas presentes, por muitas vezes de desencarnados também, e fazia movimentação de objetos, né? Eles não entendiam como é que aquilo poderia ocorrer. Então, eles ficaram criando, como a gente está vendo, esses sistemas totalmente estapafúrdios, né? Isso faz parte da história. Marco, por que a gente está estudando isso? Porque você entendeu a cabeça de Kardec, agora você vai entender como é que as pessoas entenderam o que Kardec apresentava, né? Essa aula de hoje. Outro sistema era o sistema sonambúlico, ou seja, o próprio médium fazia o seu desdobramento, um desdobramento completo, em êxtase, tá? E ele, obviamente, saindo da matéria física, né? Quando o nosso corpo espiritual sai do corpo físico, eu tenho mais propriedades, não só intelectuais, mas maiores possibilidades. Então, eles achavam que era o próprio médium que desdobrava e fazia essas coisas. Outro sistema era o sistema pessimista, ou seja, eram os católicos da época, né, que diziam que aquilo era uma coisa diabólica, né? Que eles acreditavam que só os maus espíritos se comunicavam. E Kardec, né, se você for ver no livro e olhar lá, né, quem lê o livro, lembra que Kardec faz algumas reflexões sobre essas pessoas que diziam que era um sistema diabólico. Ele pergunta o seguinte: vem cá, já que existem maus espíritos, também existem bons, né? E só os maus podem se comunicar, os bons não podem, tá? E que justiça de Deus é essa que permite que só os maus possam se comunicar e os bons não? Então, né, quais são as provas que vocês têm que os bons espíritos não podem se comunicar? Então, Kardec faz essas pessoas refletirem. Normalmente, 99,9% desse pessoal eram os católicos, né? Principalmente aqueles muito ligados aos dogmas da igreja. Ok? Então, Kardec questiona, né? Mostrando a incoerência da própria teoria, né? Que eles criaram. Depois veio o sistema otimista, né? Que aceitava tudo, né? Olha, são as boas almas mesmo que se comunicam. E aí eles, né, foram para o lado oposto dos pessimistas, né? Não são só as boas almas que se comunicam, os maus espíritos também se comunicam, né? Ser um bom médium não significa ter acesso constante à espiritualidade. Ser um bom médium significa ter acesso aos espíritos bons. Porém, os maus espíritos, ou os espíritos trevosos, como a gente chama, também estão aí,
doidos para se comunicar, doidos para interagir com a gente, né? E como o próprio Livro dos Espíritos diz, eles influenciam muito mais na nossa vida do que a gente possa imaginar. Depois teve um sistema uniespírita ou monoespírita, ou seja, também estava ligado aos, vamos dizer assim, mais devotos da Igreja Católica, daqueles que, vamos dizer assim, criaram alternativas, né, do catolicismo, que são os evangélicos, e diziam o seguinte: olha, só o Cristo pode se comunicar. Nenhum espírito se comunica, né, porque eles não têm essa possibilidade. Só o Cristo. Então, isso é o Cristo que está se comunicando. Aí você para pensar, mas peraí, você acha que, né, o Cristo vem da raiz sânscrita Cristó, tá? Significa aquele que é jungido a Deus, né? Então, personificado, como nós conhecemos, por Jesus. Você acha que ele ia ficar dando comunicação em salão parisiense como espetáculo circense? Para pensar. Chega a ser até um pouco ridículo, né? Então, era um outro sistema, né, que alguns devotos acreditavam. E depois o sistema multiespírita ou poliespírita, tá? Então, eram várias almas que agiam em conjunto. Ou seja, esses devotos aí desse sistema, eles não acreditavam no individualismo da alma, né? É igual quando você vê ou estuda sobre, por exemplo, os animais que têm alma-grupo, né? Eles acreditavam que era uma espécie de alma-grupo. E essa alma-grupo tinha mais possibilidades. Então, eles chamaram isso de sistema poliespírito, ou seja, vários espíritos em conjunto é que faziam e tinham essa possibilidade de fazer isso. E, por último, o sistema da alma material. Ou seja, eles confundem aqui, repara, todos esses do 42 até os 50, eles conseguem entender que existe sim alguma coisa fora da matéria, né? Existem fluidos, tá? Porém, eles não conseguem entender como era a causa daqueles fenômenos, daqueles efeitos que eles estavam vendo. Então, esse povo aqui do finalzinho, sistema da alma material, eles diziam que a própria alma era o próprio perispírito. E a gente sabe que isso não é verdade. A alma significa o espírito encarnado, ou seja, quando o espírito toma o invólucro material, ele não só se apropria de um corpo material, mas tem que buscar um corpo sutil, que ele retira de onde? No nosso caso, aqui no planeta Terra. Ele retira do próprio orbe, da própria atmosfera psíquica do planeta Terra, tá? Então, eles confundiam, diziam que a alma era o próprio perispírito. Isso não é verdade. Sobre isso, Kardec ele vai buscar essa resposta, tá? Isso é dado pelo espírito Lamennais, tá? Lamennais, então, obviamente, vendo ali que Kardec estava preocupado em dar uma resposta a esse pessoal, ele dá uma mensagem muito esclarecedora. Vamos ver o que Lamennais fala, que é o item 51. O que uns chamam perispírito não é outra coisa senão o que outros chamam de envoltório material fluídico. Veja a racionalidade desse espírito, como ele explica muito bem. Quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres são ainda completamente inerentes a eles. Foi aquilo que a gente falou, né? De onde o espírito que vai encarnar na Terra retira o fluido que vai formar os seus corpos perispirituais, do próprio orbe terrestre. Então, é o que Lamennais está falando aqui. Pois são matéria como vedes. Né? Por quê? Nós podemos, né, aqueles que têm mais possibilidades mediúnicas, no caso da vidência, você vê o corpo espiritual, né, ali que se apresenta por muitas vezes em reuniões, né, mediúnicas. Daí os sofrimentos da fome e do frio.
Então, olha aqui, Lamennais está explicando para nós aqui que o motivo dos espíritos, por exemplo, no nosso lar, né, que em determinado momento tentam invadir o nosso lar, porque estavam com fome, queriam roubar alimentos, eles sentem frio no umbral profundo, é por quê? Porque o fluido que é inerente a eles, que formou os seus corpos sutis, são de uma densidade muito grande que tem o planeta Terra. E, obviamente, tendo essa densidade, eles estão sujeitos às mesmas mazelas que uma pessoa encarnada tem. Isso sobre os espíritos inferiores, ok? Sofrimentos que não podem experimentar os espíritos superiores, uma vez que os fluidos terrestres são depurados ao redor do pensamento. Olha quanto ensinamento nesta pequena afirmação do Lamennais. Então, repara, ele está dizendo aqui para a gente o seguinte: os espíritos superiores não retiram o seu fluido perispiritual do nosso orbe. Então, não tem essa densidade. Tá? Então, você vai verificar que quando o espírito forma os seus corpos sutis, ele vem com toda aquela densidade. E o que acontece? Conforme as suas atitudes, conforme os seus pensamentos, suas emoções, né, se forem realmente virtuosas, você começa a depurar aqueles fluidos. Ah, Marco, então, peraí. Isso significa dizer que quanto mais depurado for o fluido, mais evoluído é o espírito. Então, por exemplo, num processo mediúnico, por exemplo, de incorporação, um espírito de muita luz, que tem um fluido extremamente depurado, ele dificilmente consegue acesso a um espírito encarnado, vamos dizer assim, mal, que não está ali em plena reforma íntima, que ainda está muito apegado à matéria. Por quê? Porque o padrão vibracional dele, devido aos seus fluidos serem extremamente depurados, é muito alto. E esse padrão vibratório muito alto, quando faz esse espírito se aproximar de um espírito encarnado que é ainda muito, vamos dizer assim, ignorante, né, nessa busca desses processos da lei divina, ele causa o quê? Um torpor na estabilidade cognitiva, ou seja, na estabilidade mental. Em outras palavras, ele causa uma dor de cabeça quase que insuportável, principalmente na região da testa e do ágina. Por que as duas? Porque a testa, né, o chakra da testa, está ligado diretamente ao coronário, que é por onde a gente recebe os fluidos mais depurados, e o ágina, que é o chakra da consciência do encarnado. Então, esses espíritos superiores não conseguem se aproximar desses encarnados que têm ainda muita densidade. É por isso que Emmanuel, André Luiz, através da psicografia do nosso querido Chico Xavier, nos ensina que mediunidade é afinidade. Então, você tem que ter fluidos pouco densos ou menos densos para que espíritos possam fazer a expansão dos seus perispíritos, né? Tanto do encarnado quanto do desencarnado, para que haja o quê? Uma conexão dos chakras. A comunicação se faz desta maneira. Começou a entender como é difícil, às vezes, para um espírito mais iluminado ou, né, com fluidos depurados, se aproximar, por exemplo, de um médium que ainda é grosseiro, que não está fazendo a sua reforma íntima. Começou a entender. É por isso que, às vezes, na Umbanda, por exemplo, você vê cenas praticamente circenses, né? Onde médios, por exemplo, quando é dia de esquerda, incorpora a falange dos caveiras, né? O que é um Exu? O Exu nada mais é do que o embaixador do Cristo trabalhando nas trevas. São espíritos que estão realmente ainda evoluindo, porém, são espíritos que são completamente designados a fazer o bem. E aí o médium, não entendendo direito aquilo,
né, deturpa completamente a aproximação dele. Ele contorce a mão, fica granindo. Isso é quase que animismo. Isso é uma forma do médium mostrar que ele não está conseguindo não só comportar, mas não está conseguindo interpretar o padrão vibracional daquela entidade. Tá? Então, isso aí é típico, a gente vê todos os dias. Então, uma vez que os fluidos terrestres não são depurados ao redor do pensamento, quer dizer, da alma. A alma, para seu progresso, tem sempre a necessidade de um agente. Que agente é esse? São esses fluidos, né? A alma sempre vai ter necessidade, né? E aí a gente está falando, né, de um espírito que precisa de um corpo material, e tendo o corpo material, ele precisa de quê? De um corpo sutil. Por quê, Marco? Por que ele, tendo o corpo material, precisa de um corpo sutil? Para fazer o chamado descenso energético. Que a alma, né, ou seja, o espírito, lá na nossa raiz, ele tem um padrão vibracional muito alto, acima de 2.000 Hz por segundo. E chega lá na ponta, né, entre 7 e 21, que é o que vibra, né, em Hertz, o nosso cérebro. Se ele passasse, né, essa energia de quase 2.000 Hz por segundo até chegar ao corpo físico direto, o que ia acontecer? Ia explodir o cérebro do encarnado. Por isso é que tem o perispírito, para fazer o quê? A depuração elétrica, vamos dizer assim, para você entender melhor. Ou seja, ele vai tirando essa velocidade dessa eletricidade para chegar exatamente no corpo físico de uma forma comportável. Ok? É igual como se você tivesse, por exemplo, uma usina querendo estar ligado direto a uma lâmpada. Impossível, né? Você pegar aquela energia da usina e tentar ligar direto a uma lâmpada, você vai explodir a lâmpada e todo o sistema ali, né? Então tem que vir o quê? Através de vários descensos energéticos, né? São aquelas torres, né, energéticas que vão o quê? Depurando até chegar no transformador, no poste, aí chega no transformador, no disjuntor da sua casa, até chegar, né, com um padrão vibracional muito menor do que saiu da usina e poder acender a sua lâmpada sem causar nenhum problema. É a mesma coisa, tá? É um paralelo que a gente usa para vocês entenderem. Então, esse agente, né, que é esse fluido, a alma sempre vai precisar dele. Inclusive, a gente sabe, e vocês viram na nossa segunda aula, se eu não me engano, onde a gente falou se há espíritos, que o corpo mental ele não perde nunca. Todos os outros demais corpos, à medida que o espírito evolui, eles são passíveis de serem descartados. Porém, o corpo mental não se perde nunca. Marco, peraí. Jesus tinha corpo mental? Tinha, claro que tinha. Porque o corpo mental, na realidade, ele é uma espécie de proteção dos corpos superiores, né? Até chegar ali na essência divina, que seria o Paratma, e ele é que faz, por exemplo, uma espécie de gravador de toda a história daquele espírito. Então você não perde isso nunca, ok? E à medida em que a gente precisa desse agente, né, que é esse fluido, a gente verifica que nós não conseguimos, às vezes, entender, né, a gente não consegue conceber se a alma, né, não tivesse essa oportunidade de ter esses fluidos, por que ela não conseguiria sobreviver? E a gente explicou que é por causa do descenso energético. O perispírito, para nós, espíritos errantes, repara a humildade do Lamennais. Ele se coloca como um espírito errante, ok? Então, o perispírito, para nós, espíritos errantes, é o agente pelo qual nos comunicamos convosco, seja indiretamente pelo vosso corpo, exemplo na psicografia mecânica, né, onde o chakra humeral é utilizado, então é uma coisa direta, tanto é que é chamada de psicografia direta, ou vosso perispírito, através dos sentidos, né? Você pode ver, você pode sentir, né? Seja diretamente a vossa alma, que é pelo pensamento, né, que caracteriza, por muitas vezes, a inspiração. Daí, os
infinitos matizes de médios e de comunicações. Ou seja, ele fala assim, devido a esse processo que nós acabamos de ler aqui, é por isso que existem vários tipos de mediunidade, vários tipos de médium, porque cada médium vem preparado para um tipo de mediunidade. Tá? Hoje em dia, é muito raro você ter um médium, por exemplo, como Chico Xavier, né, que tinha praticamente todas as mediunidades. Então, dependendo da forma que esse espírito que vai encarnar deve, vamos dizer assim, saldar os seus débitos pretéritos, ele vem com um tipo de mediunidade para poder oportunizar isso. Espera aí, Marco, você está querendo me dizer que a mediunidade é, sim, um meio de acelerar a depuração kármica. Tá? Então, por muitas vezes, muitos médiuns, aí você pode pegar na história, tinham muitas mediunidades, né? E praticamente todas complexas, porque eram espíritos muito devedores. Então, a espiritualidade superior dá a eles esta oportunidade, né, de ter várias mediunidades para acelerar o seu progresso espiritual. E a gente começa a ver que, à medida que a gente se aproxima do momento da passagem do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração, isso vem começando a findar-se. Né? Ou seja, as mediunidades são específicas hoje. Né? Você não vai ter aí um médium com 6, 7, 8, 9 tipos de mediunidade. Ele tem lá 2, 3, tá? E por aí vai. Só você ver na prática aí, né, que a gente consegue verificar isso. Com essa afirmação aqui, Kardec concluiu o seguinte: o único meio de avançar é o de se tornar melhor. Então, Lamennais deu uma aula aqui, né? Nessa pequena afirmação dele, ele deu uma aula e Kardec, com muita inteligência, falou assim: entendi. Então, a gente consegue ver que a única, não só a única, e a melhor maneira de você ter conquistas na vida espiritual é você ser uma melhor pessoa. Para isso, você precisa de quê? Da reforma íntima, que é a sua transformação moral, tornando você um melhor pai, um melhor filho, um melhor marido, um melhor irmão, né? Um melhor amigo, e por aí vai. Ok, meus irmãos? Então, hoje a aula foi mais curta, mas bastante importante, para que vocês pudessem entender exatamente o que aconteceu naquela época em que Kardec metodiza, com uma forma bastante rigorosa, a doutrina dos espíritos e como aquilo foi aceito, como aquilo foi receptado por aqueles que tinham acesso não só às visões, né, que aconteciam nos espetáculos circenses, praticamente, dos salões parisienses e alguns outros países europeus, e aqueles também que tinham acesso aos livros que já estavam publicados antes do Livro dos Médiuns, que era a Revista Espírita, que era o Livro dos Espíritos, e o livro O que é o Espiritismo. Então, Kardec, ele amarra, ele fecha o conceito do entendimento para que aqueles incrédulos ou aqueles que não conheciam bem o mundo espiritual, que é exatamente o desvendar do Livro dos Espíritos, conhecer o mundo espiritual, pudessem ter melhores informações. Ok, meus irmãos? Eu agradeço a cada um de vocês que esteve até agora conosco. Beijo no coração, Atma Namastê, e estaremos juntos no próximo domingo. Um abraço. Tudo de bom para vocês.